Os principais fatores de risco para o câncer de mama, primeiro o fator mais óbvio, o sexo feminino. As mulheres têm 100 vezes mais risco de ter câncer de mama que os homens. Outros fatores de risco bem conhecidos, mas que precisam ser melhor explicados, é a história familiar. Mulheres com história de câncer de mama na família ou câncer de ovário, especialmente parentes de primeiro grau, como mãe, avó, têm um risco mais alto. Mulheres que começaram a menstruar muito cedo, mulheres que entraram em menopausa muito tarde ou que também fizeram algum tipo de reposição hormonal, especialmente uma reposição combinada durante um período bastante longo, têm um pouco mais de risco. Claro que mulheres que não têm filhos também têm um pouquinho mais de risco, mas é importante destacar que ter um pouco mais de risco não significa dizer que vai ter câncer de mama. Esse risco pode ser um pouquinho maior do que de uma mulher que não tem esses fatores de risco que eu citei. Não necessariamente. Depende muito da idade e depende de várias características, como a própria característica do nódulo, seja ele visto na mamografia ou no ultrassom. Existem muitas lesões que são benignas, como fibroadenoma, adenose, esteatonecrose, são coisas que não são malignas, não são carcinomas, mas que podem eventualmente se apresentar como nódulo. Então a gente precisa, na dúvida, claro que o médico, o mastologista, o ginecologista é um médico habilitado a fazer essa distinção entre um nódulo que claramente é benigno de um nódulo que pode ser suspeito ou comprovadamente maligno. Infelizmente é raro, mas isso é possível. Existem algumas mutações, e duas delas ficaram bem famosas na época em que a Angelina Jolie compartilhou a história sobre a família dela e a ideia de fazer uma cirurgia preventiva, como por exemplo o BRCA1 e o BRCA2, são como se fossem pequenos defeitinhos de fábrica que a gente herda dos nossos pais. E não necessariamente todas essas pessoas que são portadoras dessa mutação vão ter câncer de mama, mas esse risco é um risco muito aumentado. Mas vale destacar que a grande maioria das mulheres não tem história familiar de câncer de mama. Então isso não deve ser entendido como só aquelas mulheres que têm história familiar é que devem procurar o médico e fazer mamografia regularmente. Todas as mulheres, especialmente depois dos 40 anos, devem fazer os seus exames regularmente. Existem vários tipos de câncer de mama e uma das classificações mais utilizadas separa o câncer de mama em basicamente 4 tipos. O câncer de mama luminal, que são aqueles tumores que são sensíveis ao hormônio. O câncer de mama triplo negativo, que ele não é sensível a hormônios e também não tem a expressão de uma proteína chamada HER2. E o subtipo de câncer de mama HER2 positivo. Antigamente, a gente achava que essa variável biológica, que esse câncer de mama era diferente porque ele era bem mais agressivo, mas é importante destacar que os tratamentos evoluíram muito nos últimos anos e o câncer de mama HER2 positivo hoje pode ser tratado com tratamentos muito eficazes, alguns anticorpos monoclonais com resultados tão ou melhores do que os outros tipos de câncer, como os cânceres de mama luminais, por exemplo. O percentual de cura vai variar depende de muitas variáveis, mas uma das variáveis mais importantes é a questão do tamanho. Então, é claro, ou se o carcinoma é pré-maligno ou, digamos, in situ, ou se é um carcinoma infiltrante. Evidentemente, um carcinoma in situ, as taxas de cura são próximas de 100%. Nos carcinomas infiltrantes, que já são a maioria dos casos, vai depender, claro, do tamanho do tumor, vai depender ou não da presença de linfonodos doentes na axila, mas é possível sim a paciente ficar curada do câncer de mama. Nos tumores não tão grandes, as taxas de cura ultrapassam 80%, 90%. Mas mesmo tumores relativamente grandes podem ter sim a chance de ficar curados. Às vezes as pacientes fazem quimioterapia antes de operar para reduzir, operar depois e ainda assim tem umas taxas de cura bastante elevadas.